Tudo certo? Passaram bem a última semana? Que bom. Tem algumas pessoas que eu não tinha reparado no rosto ainda, né, dona Sônia? Mas já veio pela terceira vez, né? O nome da senhora eu não vou esquecer mais. Né? Vocês bem-vindas também. Né? Sempre estão na terça e estão aí na segunda com a gente. Acho que podemos começar, né, pessoal? Deu 8 horas. Então vamos lá iniciar a nossa conversa de hoje. Pedir para vocês respirarem bem fundo, né? Sentir a energia da nossa casa, receber os bons fluidos desse nosso segundo lar, que é a nossa casa aqui, e vamos iniciar os trabalhos. Amado Pai Celestial, rogamos a vossa bênção para que este momento seja abençoado e traga paz, harmonia e conhecimento a todos nós. Que os bons espíritos nos assistam e nos guiem em nossos estudos e atividades. Assim seja. Maravilha, gente. Bom tê-los aqui, né? Mais uma segunda-feira. Vamos falar um pouco hoje. Tem a ver com o que foi falado semana passada pela Cíntia. Hoje vamos dar continuidade aqui no corpo espiritual. Vamos falar sobre o perispírito, né? O que vocês conhecem de perispírito? O que já ouviram falar, pessoal? Qual é novidade? Novidade? Posso ficar andando aqui? Como se fosse o corpo material, né? Como? O corpo não material, né? O corpo não material. Vamos dar uma olhada nisso daqui, né? Então, ó, quando a gente pensa, e nós mesmos normalmente pensamos apenas no corpo físico, né? Para pensar, eu, Jonathan, estou pensando em mim, penso na matéria aqui. Mas tem algo além, né? Mas o Espiritismo nos mostra que somos muito mais que matéria, né? Então, dentro dessa relação, a gente vai ter, claro, o espírito em si e o perispírito. Agora vamos tentar entender nessa nossa conversa de hoje o que é o perispírito. Primeira coisa, composição, né? Constituição do ser humano. Daí lá no Livro dos Espíritos, na questão 135, está tratando sobre o corpo físico, a nossa matéria, a nossa ligação terrena, né? Esse formato que a gente tem aqui nesse plano que estamos vivendo nesse momento, o nosso espírito e a ligação entre esses dois pelo perispírito, que daí vai ser uma matéria mais sutil, né? Como você comentou. Isso daqui, ó, a gente preparou essa imagem, que eu acho que a imagem fala mais que 1000 palavras, né? Temos lá nosso espírito. Essa imagem já fala bastante coisa, né? Dá para entender que é sutil, leve. Perispírito. Saímos disso, vamos para isso e temos o corpo físico hoje que é preparado para o que estamos vivendo nesse momento. Né? Respirar oxigênio, beber água, se alimentar, essas várias necessidades humanas que a gente tem. Esse corpo precisa. Mas acima disso, dessa matéria, temos esses dois. Né? Então vamos focar hoje um pouco mais nisso daqui. Então vamos lá, vamos entender pouco a pouco. Dentro do espírito, é o princípio inteligente, a nossa consciência, né? A individualidade. Já foi falado em vários momentos como que é a relação do espírito em si. Vamos seguir, depois eu entro nos detalhes que a gente estava conversando antes da aula. O corpo físico é um instrumento, né? Um instrumento material, temporário. Isso aqui é importante que fique gravado aí no nosso estudo de hoje. E o perispírito, um envoltório semimaterial, que é a ligação entre o espírito e a matéria, como está nessa imagem. Liga os dois, né? O corpo físico e o espírito. Isso aqui que é importante do espírito, né? Consciência. Então a gente vive, nosso espírito está aqui com a gente volta e meia vem ali um clique na cabeça, né? A cobrança, a consciência, a ligação está ocorrendo.
Uma analogia simples aqui, para não ter problema. Vamos pegar lá o espírito, vamos pensar no músico. Um músico, perispírito, o mecanismo que transmite o movimento, o som e o corpo é o instrumento. Por exemplo, vamos pegar lá um guitarrista. O guitarrista seria o espírito. O corpo ali seria a guitarra. E o que faz sair o som da guitarra, o som que a gente não vê, mas que sente, que escuta, seria o perispírito. Um mecanismo. Perfeito, gente? Ficou claro? A gente vai entender essa parte um pouquinho, não diria técnica, mas avançando um pouquinho do conhecimento ali, um pouco mais simples, eu diria, para a gente ficar isso uma memória mais simples de entender esses três corpos espirituais. Tá? Então, na Gênese, Kardec define: o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Envoltório semimaterial do espírito. Perfeito. Características dele: ele é formado pelo fluido universal, que a gente já comentou aqui nas aulas, é adaptável, invisível normalmente e é um veículo de sensações. Essa parte aqui que é uma parte que a gente cobre que acaba sendo perigosa. Se ele é um veículo de sensações, tudo que está na nossa consciência, que chega até a nossa consciência, passa por ele. E se passa por ele, vai deixando marcas. Por isso que tem a máxima: vigiai e orai. Né? A gente está olhando para tudo que está acontecendo, porque isso vai ficar marcado ali, não na nossa matéria, mas no perispírito que caminha para o espírito. Tá? Funções: liga o espírito ao corpo. Espírito e corpo. Transmite as sensações. Permite fenômenos mediúnicos. Porque a gente traz do espírito, nós médiuns temos a ligação com o espírito, transmitido para o nosso perispírito, e a gente sente fisicamente sensações. Perfeito? Conserva a forma espiritual. Essa parte que vai depender de como está o perispírito, para, se eu desencarnar, eu não sei se eu vou ficar com essa carinha. Será que pode ser? Não sei. Pode ser outra. Né? Vai depender de como está marcado ali. E naturalmente vai ter influência dos pensamentos e tudo mais. Né? Funcionamento. Perispírito durante uma encarnação. Beleza, temos lá espírito, perispírito, sistema nervoso e corpo físico. O fluxo é esse. Chega informação espírito, perispírito, entra no nosso sistema nervoso, o corpo físico, e vai dar todo o controle. Tá beleza por enquanto, pessoal? Tudo certo? Olha lá. Colocamos esse desenho para facilitar também o entendimento. Temos lá o nosso corpo espiritual, o perispírito, que faz a ligação do espírito com o nosso corpo físico, o sistema nervoso, que é onde acontecem as atividades mediúnicas, né? Atinge o sistema nervoso e passa para o nosso corpo físico. Como que não vai colocar ciência aí no meio, né? Não tem como ter um olhar apenas vinculado apenas à fé. A fé é naturalmente extremamente importante, mas trazer esse olhar racional para entender como que é o funcionamento das coisas e a gente está mais pautado com a realidade, estar mais seguro, sem achismos, né? Isso é bem importante. Então, olha lá, ó, o pensamento atua primeiro no espírito e se transmite pelo perispírito. Por isso que a gente fala que a gente está em constante evolução.
né? E mudança constante, evolução significa o quê? Mudança constante, dia a dia. Então, se está acontecendo tudo isso no nosso dia a dia, se os pensamentos passam pelo perispírito, então, sentimentos elevados harmonizam, sentimentos negativos perturbam. Não é o que acontece? Quando a gente fala, vamos elevar o pensamento. O ato de elevar o pensamento, isso toda vez que eu estou aqui na frente com vocês, os colegas aqui também fazem isso, mas eu sempre peço para vocês fecharem os olhos, respirarem, porque isso já vai mudar a energia física aí e começar a elevar os pensamentos para melhorar essa ligação e a gente ter um momento de harmonia, né? Deixar os problemas lá de fora, lá, que agora não vai ser o momento deles serem resolvidos, né? Trazer calma, harmonia para o pensamento, que daí vai ter mais clareza naturalmente e os problemas vão ser mais fáceis de serem resolvidos, né? E aí, beleza, encarnados, vivendo aqui nesse plano, e depois, no desencarne, o perispírito após a morte. Estou usando a base aqui do céu e inferno, tá? No desencarne, o corpo físico se desfaz. Essa matéria, isso aqui vai se desfazer, né? Os desenhos que eu tenho no corpo vão ficar, não vai comigo, né? O espírito continua. O espírito é eterno. E o perispírito permanece como corpo espiritual. A possibilidade de ter o desencarne e eu me encontrar no plano espiritual, olhando para mim, imaginando essa forma que eu tenho, é grande. Mas não é uma certeza. A gente não tem como afirmar isso. Vai ter, cada caso é um caso. Existem vários relatos, estudos e psicografias que tratam sobre isso, né? Então, naturalmente vai depender do merecimento de cada um, tanto para o bem quanto para o mal, tá? E é por conta disso, né, que o perispírito permanece como corpo espiritual, que muitos espíritos relatam a aparência humana, descrevem a aparência humana, né? Então, no plano espiritual, estão relatando a aparência humana. Relatam ainda as sensações, as lembranças. Por quê? Ficaram marcados, não na carne. A carne vai se desfazer, né? Mas vai ficar ligado nessa relação, nesse ponto que liga, enquanto presentes nesse plano, a nosso corpo físico com o nosso espírito, o nosso perispírito. Beleza? Ok? Aí lá, tá, mas o que acontece quando a gente desencarna? Eu acho difícil ter certeza de tudo, né? É difícil a gente ter certeza de tudo. A gente vai por relatos, por estudos, por uma base responsável para dar subsídio para a gente vir e iniciar qualquer discussão, qualquer conversa, né? Mas a princípio seria algo mais ou menos como esse diagrama aqui, como essa imagem mostra. Estou usando a inteligência artificial para nos ajudar aqui, então tem uns errinhos de acentuação que é dela que ela está em evolução também, tá? Está aprendendo, tá? Então tá lá, ó, o que acontece quando a gente desencarna? Temos o corpo físico, desencarnou, então, no primeiro momento, vai ter a ruptura do cordão fluídico, né? É o fim da conexão com o corpo físico. Então, nesse momento, que a gente estava falando, comentou na aula passada, daí a dona Sônia perguntou, deveria ter perguntado naquela aula, que a pergunta foi boa, né? É sempre importante vocês conversarem com a gente, que a gente evolui junto. Né, sobre a cremação, né? O espírito vai sentir o momento da cremação? Teoricamente não,
Teoricamente não, porque no momento do desencarne já tem a ruptura, né? Não está mais conectado, é o fim da conexão com o corpo físico. Mas também não é possível 100% afirmar, não vai sentir, porque vai depender do merecimento dele. Se aconteceu alguma coisa, vivenciou, ficou esses registros no perispírito do indivíduo, pode ser que sinta alguma coisa. Você sentia a dor da queimação? Sentia a dor. Mas assim, é uma dúvida que eu tenho. Sim. Será que Deus, né, que é... Ele é justo, bondade, mas Deus é justo. Mas será que Ele vai permitir, né, que você tenha um sofrimento agonizante? Pense assim, seria esse Deus que é todo bondoso, seria injusto alguém nascer com uma paralisia. Seria injusto alguém nascer com uma deficiência. Então tem um merecimento em cima disso. Da mesma forma que a gente escuta relatos de terem marcas no perispírito, que daí nessa ação pode ser que aconteça. Existem relatos, livros que falam que o espírito sentiu sendo consumido pela terra. Como você diz, né, que encarna deficiente, com alguma deficiência. Até onde eu li, eu estudo dentro das minhas possibilidades ali, sim, chega perto, o espírito pede, né, como uma prova, ele vir com algum tipo de deficiência, sim, né, para resgatar o que aconteceu no final. Sim. E agora, no momento, assim, tipo... Mas pode, no momento do desencarne, você ele... pedido para passar... Não pedido, mas ele passar por uma questão de justiça, uma questão de merecimento próprio e sentir essas dores, para ter uma evolução. Da mesma forma, é a mesma linha de raciocínio. Aí, ok, tem o fim da conexão aqui com o corpo físico. Vai descer aquele telão, né? Que vai passar a vida toda. Lá, o que eu fiz, o que eu não fiz. Vai sair, dependendo do véu do esquecimento, vai relembrar, vai ver, cumpri com tudo. Não, faltou muita coisa, vou ter que voltar várias vezes. Né? Vai ter isso, essa revisão da vida, reflexão sobre a existência terrena. Né? O espírito está se desprendendo, né? Naturalmente vai ter um amparo dos espíritos benfeitores. Esses espíritos que nas nossas orações a gente pede para estar junto com a gente, para nos apoiar, nos orientar, sempre conforme o nosso merecimento. E a gente sempre vai buscando, dentro da nossa reforma íntima, ter merecimento. Né? Os amigos espirituais. Aí existe a passagem para o plano espiritual, né, que pode acontecer, imagino eu, e pelas bibliografias de algumas formas, né, inclusive dessa forma, que é uma forma mais lúdica que a gente tem, né, de atravessar um túnel de luz e tudo mais, e possivelmente de acontecer de nossos entes queridos termos esse conforto que é ainda muito ligado com a nossa evolução. A gente precisa, né, ter essa ligação quase que física ainda do contato, do abraço, do carinho, né? E isso está registrado onde? Na nossa ligação entre a matéria e o espírito, no perispírito. As formas aqui seriam as formas do perispírito. Por isso que há a possibilidade de reconhecimento. Esses entes queridos que encontram, é o perispírito deles que está lá? Exatamente. Exatamente. Porque a matéria já se foi. Então, essa composição... Vamos voltar lá aqui nessa imagem. Imaginem, nessa forma, não tem como ter reconhecimento. Porque os nossos olhos estão vinculados com essa forma, não com essa. Né? Então, essa matéria sutil, que é o nosso perispírito, vai trazer a essa forma. Porque a gente está ainda nesse corpo, mas não no corpo físico. Perfeito? Beleza? Então, ponto importante. Olhem aqui, ó. O perispírito, ele vai refletir o estado moral do espírito. Por isso que depende da nossa reforma íntima, dos nossos atos, de tudo que a gente está fazendo.
Isso, os nossos pensamentos são como tijolinhos, né? Vamos construindo a imagem ali, o que a gente vai, a nossa imagem, a nossa própria imagem, e também construindo como que a gente vai passar. Quais serão as próximas lições, os novos aprendizados e as tarefas que terão que ser refeitas, assim por diante. Por exemplo, vocês não vão deixar de ser vocês quando vocês desencarnarem, vão pensar do mesmo jeito que nós estávamos aqui, né? Vão progredindo espiritualmente. O nosso espírito é eterno. As marcas são daqui para cá. Daqui está ligado com isso, né? Então, às vezes as pessoas pensam, desencarnei, agora sou só a matéria sutil, só o espírito, numa evolução mais extrema. Não. Vai continuar evoluindo. Vai continuar evoluindo, né? Por isso a bênção da reencarnação, né? Que são a possibilidade de evolução mais rápida, né? Pelo teste, pelas provas, pelos desafios. Tá? Olha lá a evolução do perispírito. Essa imagem ilustra melhor, talvez, o entendimento. Estamos evoluindo no caminho da luz, né? Quantas reencarnações são necessárias? Não faço ideia. Tem várias. Não fala até 7, 8, 33. Não, eu não acredito que seja número assim. Para mim é algo. É um número bem maior. Quase que. Ontem eu estava vendo um podcast. Depois eu falo. Fale, pode falar. Eu estava vendo um podcast ontem de dois irmãos que se degladiavam, né? Uhum. Então eles. Aí eles vieram na Terra, aí um irmão pegou e matou o outro. Aí vamos ter que refazer para eles poderem resgatar, né? Aí, pronto, então agora um vem com o pai e um vem com o filho. Aí o filho pegou, matou o pai. Ele falou, pronto, é difícil o negócio, né? Falei, então agora vamos mandar uma mulher e um homem. Aí o cara cometeu feminicídio, matou a mulher, né? Nossa, Falei, então agora vamos pesado o inverter. karma, hein? Agora vamos inverter. Aí ele matou também. Falei, mas tá complicado o negócio aqui, né? Isso diz que foi um fato que a gente não sabe. Esse pessoal eram dois irmãos da Bahia. Aí depois mandaram eles como siamês, você entendeu? Com duas cabeças e com um corpo só, para eles terem tempo de pensar. Eles viveram 17 anos se confrontando, mas resgatando as coisas que eles tinham deixado no passado para poder resgatar tudo que eles tinham feito. Pois é, e não tem como a gente pensar que isso não seja uma questão de justiça. O espaço diz que levou Né? mais de 300 Sim. anos, eles iam e voltando para Sim, poder... algumas gerações ali, né? Porque não dá para imaginar que é uma brincadeira, um jogo ali, vamos mexer as peças e Deus brincando com isso. Não, é o nosso livre-arbítrio, nossas atitudes, né? Nossas atitudes vão julgar. Né? Nossa consciência é nosso espírito, está aqui junto. Está ali, toda noite antes de dormir a gente vai fazer reflexão e vem. Deveria ser um exercício comum para todas as pessoas, a gente parar ali antes de dormir, fazer uma reflexão. O que foi válido hoje? O que tinha como... O que eu tinha de propósito? Eu consegui ser mais gentil ou eu me perdi pelo meu ego? Eu me perdi pelo meu ego, mas eu consegui recuperar em tal ponto ou não? O que eu posso ser melhor amanhã? Mas, na rotina que a gente leva, nas dificuldades, às vezes a gente chega no travesseiro ali e só bate a cabeça e apaga. Eu acho que a gente tem que, como foi falado várias vezes, você, todo mundo comenta aqui, a gente tem que se cobrar todo dia e toda hora, né? Vigiar e orai, todo instante. Todo instante, onde você estiver, e aquela hora assim que você dá aquela esquisa, levando aqui, então vamos lembrando também. E são nos pequenos detalhes, né, gente? Eu vivo em constante tentativa de evolução no trânsito.
12. Constante. Esse é constante. Né? Meu Deus. Me pego assim, né? Acho que já evoluiu um pouquinho. Né? Pouca coisa, mas estamos no caminho certo. Que às vezes, né? Então, é do pequeno detalhe, não é em grandes atos, né? Eu escutei, né, falando esses dias atrás, por conta da quaresma e tudo mais, falando sobre o jejum, né? O jejum do alimento. O jejum do alimento é uma coisa muito comum, né? Muitas religiões fazem e tudo mais. Mas eu achei bem interessante a recomendação de fazer jejum do rancor, jejum da palavra, às vezes a palavra de maldição, jejum de outras atitudes, do pensamento, da briga que ficou. Né? Passa esse tempo ali, tenta jejuar trazendo o amor, né? Jejuar trazendo os 40 dias de caridade, outras coisas, né? Que são possibilidades também, né? Então, ó, e aqui se me perguntarem onde que a gente está aí, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Imagino que a gente está tudo mais ou menos parecido, né? Estamos aí no mesmo plano, vivendo o mesmo período do nosso planeta, de provas e expiações, né? Então, imagino que a gente está tudo ali mais ou menos, mas em que grau? Não sei. Claro que nesse mais ou menos tem diferenças, né? Que a gente olha para uma pessoa e fala, caramba, que pessoa evoluída. Tenta pegar aquilo, né? Tenta pegar aquilo, igual quando a gente olha para o nosso Mestre Jesus, né? Máximo da evolução, e a gente, com humildade, a gente busca se assemelhar. Com humildade. Por quê? É o maior exemplo, né? Então, vamos mirar no maior, para ir evoluindo devagarzinho, mas uma hora vai chegar. Quantos milhares de anos? Né? Difícil dizer. Beleza, pessoal, seguindo aqui, né? O perispírito e a mediunidade. Peguei lá do livro dos médiuns. Nos fenômenos mediúnicos ocorre interação entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito em si, né? Quando a gente quando é descrito formas e tudo mais, se a gente viu que o espírito em si é uma matéria sutil, né? Igual estava na imagem ali, luz que seja, vamos imaginar a luz para facilitar a nossa visual aqui. Neste caso, a gente, quando vê o espírito, a gente está vendo o perispírito dele, e não o espírito em si. Até porque existe a relação das faixas vibratórias e tudo mais, né? Então, a gente sai desse ponto aqui de estudo da doutrina em si, a gente já entraria em física quântica, né? Outros detalhes aí maiores, tá? Essa ligação permite comunicação espiritual, porque devemos por mesma faixa vibratória, transmissão de pensamento, a tal da intuição, né? Para os médiuns, às vezes a intuição fica o dia inteiro ali, né? Dia inteiro, e não faz, não segue, né? E graças a Deus que fica, porque às vezes é uma possibilidade ali de luz para a gente, né? Que estamos tentando. E os fenômenos físicos, né? É por conta dessa relação perispírito para perispírito, tá? E a ciência, gente? O que a ciência nos fala? A ciência ainda não reconhece oficialmente o perispírito. A gente não tem tecnologia, não tem como detectar por instrumentos atuais. Imagino que logo isso vai acontecer, né? Mas por que a gente consegue falar isso? Vocês lembram lá da tríade da doutrina espírita? Eu acho tão bonito isso. Porque a gente tem a religião vai confortar o coração, é o momento do abraço, né, de trazer a luz ali quando a gente está fragilizado e tudo mais. Vai evoluir no pensamento crítico,
pensar com mais racionalidade, buscar estar pautado em coisas seguras, racionais, para poder expressar a opinião dentro do quê? Da ciência. Os fatos científicos fazem a gente evoluir. A gente evolui a ciência nos evolui, né? Então, lembrando que isso é a tríade da doutrina espírita, existem campos de estudo que levantam hipóteses lá de como é o perispírito, né? Então, os estudos sobre a consciência. A neurociência moderna ainda não explica totalmente como que é a nossa consciência. As experiências de quase morte são fatos. Há muitos relatos sobre, né? Eu garanto que todo mundo aqui e quem está acompanhando a gente pelas redes sociais também já ouviu falar. Percepções fora do corpo. Alguém aqui já teve? Né? Tivemos. Sair, você olhar de cima assim, ó, uma nova perspectiva. Né? Eu já tive uma que eu estava alto, de repente eu caí, aquela dor física, eu senti da queda. Devia merecer. Naquele momento devia merecer isso. Senti aquilo lá, né? Porque eu acredito na justiça divina. Então, paro, vou refletir, tô aqui, por que aconteceu isso? Né? E tudo isso aqui, naturalmente, vai levantar questões aí sobre a natureza da nossa mente. Né? Como que chega essa informação do nosso espírito passando de um corpo mais sutil para chegar no físico, na nossa mente, e da nossa mente ali vir para coordenar toda essa massa física. Tá? Campo energético humano. Isso aqui também é um fato, né, gente? É um fato. Exemplo simples. Quando a gente pega lá no inverno todo mundo começa a dar choque em todo mundo, né? Principalmente aqui em Curitiba. Estamos de blusa de lã, né? Começa a ter atrito ali, você encosta na pessoa, dá choque. Existe um campo energético. Isso é fato, todo mundo acredita nisso, né? Sai do carro, pisando Quando era criança, a gente fazia experiência, passava um peixe para pegar os papeizinhos, ficava no peixe, né? Sim. Alguns estudos vão investigar bioeletromagnetismo, campos energéticos do corpo e a interação mente-corpo. Isso não prova o perispírito, mas abre naturalmente espaço para investigação. Então está em estudo, pessoal. Isso está em estudo e naturalmente acredito que da forma como está evoluindo, né, cada vez está mais rápido a ciência. A gente vai chegar no momento de transição que a gente está passando também no plano espiritual, com o nosso planeta e tudo mais, logo teremos mais provas. E a física moderna? Mesma coisa. A física contemporânea mostra a matéria é energia condensada, existem campos invisíveis estruturando a realidade. Isso já é fato. E isso tudo aqui vem de encontro com o que Kardec falou sobre o fluido universal, né? Coisas que foram faladas em 1860, a gente começa a ver a realidade hoje, século XXI, né? Então, naturalmente tem o seu tempo. Só que se a gente puxar esse tempo, passaram o quê? 2, 3 encarnações. É pouquíssimo, né? É pouquíssimo. Ah, não, é muito tempo. Aí eu já chuto o balde, falo, quantos anos tem a Terra, o planeta? 4,5 bilhões de anos. Então é pouquíssimo. 1000 anos é pouquíssimo. 10 mil anos continua sendo muito pouco. Então é aquilo. Chega aqui, respira, vamos fazer oração e seguir vigiando e orando. Aí dentro dessa relação do perispírito e a visão científica, naturalmente a gente busca, né, sempre uma relação de equilíbrio aqui nas conclusões. Né? Isso é um ponto que me agrada muito da doutrina, é buscar a realidade dentro dos fatos para a gente ter equilíbrio. Né? Buscar dentro disso.
A ciência ainda não confirma o perispírito. Ok, é fato. Mas também não explica completamente a consciência e a mente. Isso está em estudo ainda. O Espiritismo propõe uma hipótese espiritual para essas questões. Né? Se o perispírito registra nossas experiências, então nossos pensamentos moldam nosso corpo espiritual. Novamente, vigiai e orai. Por isso que existem relatos de formas em relação ao perispírito fora do formato humano, que foram influenciados pela construção do pensamento enquanto aquele ser encarnado. Tá? Consequência, a reforma íntima é também uma transformação do perispírito. Aqui na casa a gente fala muito sobre a reforma íntima. É difícil? É difícil. Não é fácil. Quantas encarnações estamos tentando aí? Né? E estamos evoluindo, pouco a pouco. O amor, a caridade, o perdão, pensamentos elevados. A hora que vem aquele pensamento mais denso, mais pesado, às vezes a gente pega ali, né, nos grupos de WhatsApp, às vezes escuta, lê alguma coisa e fala, não precisava disso, né? Mas ao mesmo tempo para, respira e já eleva o pensamento, esquece, começa a refletir, de repente quem escreveu não está no seu melhor momento. Tem outras coisas lá que, no detalhe, gente, no detalhe do nosso dia a dia. O que vai construindo são os vários tijolinhos, né? Igual a construção civil. Chega lá, 1000 tijolos, compra lá, um milheiro. Fala, meu Deus do céu, coitado do cara do caminhão. Daí vai colocando e o cara vai de um em um. Um em um. Quando viu, levantou aquele paredão. Né? E essas palavrinhas aqui, que a gente conhece, todo mundo sabe, né? É falado aqui, é falado em todos os lugares que buscam termos uma elevação espiritual, naturalmente vão tornar o nosso espírito mais evoluído, a nossa matéria densa mais feliz, o nosso perispírito mais harmonioso, para fazer a ligação entre o espírito e o que estamos vivendo hoje. Beleza? Então, se nossos pensamentos atuam no corpo espiritual, que tipo de energia estamos cultivando? Aí eu pergunto para vocês agora, não precisa me responder, né? Senão fica gravado aí. Né? Mas vamos refletir, pessoal. Como que a gente está construindo? Como que está sendo essa construção? Como que estamos moldando o nosso perispírito? Né? Eu aqui como um participante da casa, como um trabalhador da casa, que a gente está... acho que não deu um ano ainda, né? No grupo de segunda-feira. Não deu um ano. E eu fico muito feliz, né, quando vejo pessoas que eu não conhecia, que estão aqui presentes, porque estamos trabalhando, porque estamos aqui evoluindo com o nosso trabalho, e quando vocês estão aqui nos visitando, ou o pessoal que não pode estar presente fisicamente aqui está acompanhando também ali com paciência nas redes sociais e tudo mais, a gente fica bem feliz, porque a gente está divulgando, a gente está no trabalho, estamos possibilitando reflexões, possibilitando a evolução de outras pessoas, né? Estamos fazendo caridade, buscando espalhar o amor, buscando passar ensinamentos de reflexão para os outros e para nós mesmos. Tudo que eu falo para vocês aqui está passando pela minha cabeça, eu fazendo várias reflexões, né? Também. Então, no mesmo caminho. Como nossas emoções influenciam o nosso equilíbrio espiritual? Questionamentos aí, pessoal. É para a gente pensar, tá? Como que as emoções? Hora vai estar bom, hora não. E é fato, no momento que a gente vive. De que forma a reforma íntima pode transformar nosso perispírito? Fala, Arnaldo. De que forma? É no tijolinho, né?
no dia a dia. Cada degrauzinho. Cada degrauzinho. É. Você vai todos os dias formando para poder. E às vezes você começa, às vezes sem perceber, mas com o decorrer do tempo você vai vendo as transformações e os degrauzinhos começam a aparecer, você vai ver como é importante isso na tua vida. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu entendo que a realidade da doutrina, assim, é muito simples. Só que é um simples difícil de realizar por conta dos nossos pensamentos, da nossa evolução. Então, mas a partir da hora que você começa a fazer isso, a hora que você começa a praticar, você começa a modificar internamente também. Sem dúvida. Pouquinho vai. De pouquinho em pouquinho, você vai começando a se transformar também. Sim. Mantendo isso e cada dia persistindo, te cobrando mais ainda, você vai ver que as mudanças começam a acontecer no sentido positivo para você e da vida, assim, entendeu? O teu conhecimento, o teu aperfeiçoamento, das tuas reflexões que você começa a ter no dia a dia. Então, acho que é assim, entendeu? E cada dia você também passa a se cobrar mais, entendeu? Sabendo que o caminho certo é aquele ali, não é esse ou esse, é o caminho. É, sair da ignorância, né? Exatamente. Você se cobra mais. Você tenta fazer a sua reforma íntima e você topa com pessoas que te atrapalham. Mas faz teste. Contra aquilo que você está lutando para fazer a sua reforma íntima. E você luta, entendeu? Aí você fala alguma coisa, aí a pessoa fala, já veio ela com o espiritismo. Para dar lição. Mas essa é uma batalha. É uma batalha. É muito difícil você. Não é fácil mesmo, não, Sônia. Conseguir a sua reforma íntima do jeito que você quer. Para chegar lá, é muita luta. Dependemos dos nossos irmãos, né? Dependemos. A história que o Arnaldo contou aqui do pai e filho, irmão, casal, N possibilidades, e a batalha ali foi bem pesada, né? Pelos relatos. Então, essas batalhas fazem parte do processo. Exatamente. É difícil, não é fácil. Mas eu já falei isso aqui, né? Eu sou professor também. Aqui eu sou só um colaborador, né? Eu tô aprendendo, tô aqui na frente, mas eu aprendo mais do que nem me coloco como alguém para ensinar. Mas eu sou professor universitário. Eu recordo os meus professores, os mais carrascos, os mais pesados, são aqueles que eu lembro com mais facilidade. Lembro mais. E eu lembro com muito carinho, muito respeito. Aqueles que não iam para a aula, faltava, que a gente estava com a matéria ganha lá, às vezes não me recordo nem do nome, nem se eu encontrar não lembro mais. Então ficou. Aqueles que forçaram a gente a evoluir, que não deram a resposta ali de cara, não facilitou, que testou mesmo, fez a gente crescer e estar preparado, esses daí que eu mais lembro, assim, e eu sigo o mesmo caminho. Eu sigo o mesmo caminho. Justamente porque quando a gente dá a resposta, quando vem fácil, passa. E não fica marcado. Não gera a marca no nosso perispírito. Né? Simplesmente passa ali. E o aprendizado vai junto. O que eu mais escuto dos meus alunos eu falo, no final, e aí pessoal, entenderam? Tudo certo? Professor, entendemos, né? Mas a hora que chega em casa eu sei que eu vou esquecer tudo, vai vir a dúvida e tudo mais. E faz parte do processo. Porque quando está explicando, eu que estou fazendo. Eu estou fazendo lá, daí eles veem o caminho e tal, e vê a resposta ali. Alguns já pegam, entendem aquilo, outros não. Outros estão vendo só que o problema é a resposta. O que foi passado ali do problema para se ter a resposta, a solução do problema, se perdeu. Ficou só com esses 2 pontos. Aí que é o perigo. Porque na hora da prova vai ter esse caminho todo que vai ter que ser apresentado. Né? Então é a mesma coisa que a gente passa aqui. Cada pessoinha dessa que chega para testar a nossa... tá ali para a nossa evolução. Se a gente olhar como um desafio e deixar de olhar simplesmente como um problema, mas como um desafio a ser superado no sentido de evoluir, talvez a gente passe com mais paciência, com mais amor, com mais, né? Porque é aquilo que eu falei, dependendo
manda alguma coisa lá e fala, tá, mas como está sendo o dia da pessoa? Né? Qual que é o problema dela, né? Dependendo. Ou no trânsito, né? Ah, vai que tá passando mal no carro, quer atropelar todo mundo para salvar uma vida ali, né? Antigamente eu não pensava assim, não. Mas eu estou vindo fazendo a reforma íntima, né? Que o Guilherme põe sempre pra gente, né? Reforma na própria família. É isso. É. E aquilo também. Vamos começar dentro da família, né? O evangelho no lar. Existem formas, porque pode ser que em alguns momentos a gente não tenha ainda isso tão aflorado, tão seguro, que talvez a gente acabe, no melhor sentido, de querer que a pessoa evolua, mas ela não está naquele momento ainda. E a gente acaba prejudicando ou gerando um probleminha, um atrito, um ruído ali, por querer o melhor já rápido. Enquanto a pessoa ainda tem que passar. Ela tem alguns degraus para subir ali ainda. Né? Então é aquilo, pessoal, é vigiar e orar o tempo todo mesmo. Né? O caminho é simples, mas Os rios são grandes, né? Exatamente. Vamos fechar os olhos aí um pouquinho.